Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas informações sobre a disciplina de filosofia e trabalhando algum conteúdo que possa ajudá-los no complemento dos vossos estudos. Então eu te convido aqui para participar sempre desse projeto, assistir às aulas, fazer as atividades do nosso lindo, maravilhoso projeto de atividades curriculares complementares. Então eu peço que vocês avisem até os colegas, dê essa dica aí para eles, para que eles possam também baixar os conteúdos, assistirem às aulas, resolverem as atividades e entrar em contato conosco aí. Qualquer dúvida, nós estamos sempre aqui para ajudá-los e, claro, com vocês, eternamente, tentando fazer o melhor. Nós vamos tratar aqui da filosofia moderna. Nós temos hoje vários procedimentos modernos graças aos filósofos da modernidade. Locke, por exemplo. Locke não é racionalista, mas é empirista. Locke era um grande médico, né? Hoje nós temos várias intervenções médicas aí, graças a Locke, né? Nós temos também Descartes, nós temos Hume, nós temos Berkeley, né? Nós temos vários filósofos aí da modernidade e nós vamos tratar da filosofia moderna. A primeira escola da filosofia moderna, da origem do conhecimento, já fica essa dica, você que vai fazer, por exemplo, aí o Enem, fica uma dica aqui já. Racionalismo é a origem do conhecimento. Então nós vamos tratar de uma escola da modernidade que vai versar, que vai teorizar, que vai, claro, estudar a origem do conhecimento. O racionalismo. Delas é uma muito famosa, tem quase todos os livros, aparece quase em todas as provas, e você que quer complementar seus estudos ou fazer o vestibular, você precisa ter mais informações sobre esta escola que é fundamental, certo? Beleza, vamos. O racionalismo, ele é tipicamente cartesiano, por isso nós temos aqui algumas questões, e que Descartes aparece muito. Nós temos outros racionalistas? Temos, Pascal também é. Nós temos ali Leibniz também, nós temos Spinoza também. Nós temos vários autores racionalistas. Claro que os empiristas, eles têm até uma grande, né, uma pungência, um número maior de pensadores. Mas nós temos vários autores que são racionalistas. Este racionalismo foi uma proposta desenvolvida ali no século XVII para o século XVIII, que traz uma forma mais diferenciada de tratar a relação sujeito e objeto. E que relação é essa, sujeito e objeto? É a relação do conhecimento, gente. A relação do conhecimento é a relação sujeito e objeto. Perfeito? Então, vejamos aqui, ó. Nós temos aqui a primeira questão, Descartes, vamos logo aprender que o nome é Descartes, não é Descartes, não, isso aqui é jogo de carta, o nome é Descartes. Filósofo e matemático francês, é um dos inauguradores da filosofia moderna, falando para vocês, filosofia moderna. Sua concepção integra o movimento de filósofos que promove a emergência do racionalismo. Descartes desenvolve um método de análise que forneceria os fundamentos do pensamento que prevaleceria na modernidade, que consiste no ceticismo metódico. Com este método, Descartes... Por que ceticismo metódico? Porque o nome é dúvida. Olha, hein? Que dica importante para você. Professor, como assim? Descartes... Gente, ele não é cético. O método é cético. O método usa elementos céticos. Por quê, André? Porque é dúvida. Dúvida, gente, é não ter certeza. Então, é um ceticismo. Agora, entenda. É o método, não é o autor. O autor não é cético, porque ele encontra 3 verdades. Isso, André, eu só conheço 2. Não, mas são 3, gente. Pensar, existir Deus, viu? Não esqueça que Deus também é uma verdade absoluta, incontestável para Descartes, certo? Então, ele encontra verdades. Como ele encontra verdades, ele não é cético. Mas o método que ele utiliza é o método da dúvida. Então, uma dúvida é cética, é do ceticismo. Então, já fique com essa dica, que ela é importante. Separe este conhecimento, esclareça a sua mente com isso, porque é muito importante que você saiba desse detalhe. Vamos lá. Descartes, ele cria uma nova interpretação da teologia. Teologia, gente, será que faz sentido isso? Teologia cuida muito, ou em grande parte, ou até na totalidade das questões relacionadas ao mundo de Deus, dos deuses, ou então da religião, da religiosidade, etc. e tal. Tudo bem
se você for pesquisar a história de Descartes, você vai ver que ele é muito comprometido com a Igreja Católica. Perfeito, isso é verdadeiro, mas não é necessariamente essa a intenção dele, tá? Ele até é sabido que ele era muito amigo do bispo da França. O bispo da França fez um pedido a ele, mas isso é uma história que, se um dia eu tiver como gravar uma aula sobre isso, eu gravo e conto para vocês, para ficar de bom tamanho. Ele tinha uma admiração muito grande pela igreja, mas não era esta a questão dele enquanto pensador e filósofo. Claro que existe um comprometimento divino, comprometimento religioso dentro da obra dele, mas não é este o foco principal. Basta dizer a vocês que ele encontra Deus como verdade também. Então ali também existe uma questão da religiosidade dele. Mas não é este o foco, não é este o elemento primordial da obra dele, e sim a busca por um conhecimento mais seguro e um caminho mais seguro para o conhecimento, que é o método. Fornece as bases para o desenvolvimento de uma explicação fundadas no senso comum? Nunca, gente, senso comum não. Aí já é demais. Vamos lá. Vê na dúvida o meio de se chegar à verdade, daí emerge sua máxima, penso logo existo? Olha que coisa legal, que coisa bacana. Olha só, oferece elementos para a retomada da mitologia como forma de explicar a realidade? Mitologia como forma de explicar a realidade? Não. Faz emergir o racionalismo que se tornou a base do pensamento pós-moderno? Olha só, faz emergir o irracionalismo. Olha o irracionalismo aqui, ó. Olha o izinho. Não, ele é racionalista, gente. Então, a nossa alternativa primordial e resposta vê na dúvida. A dúvida é um método cartesiano. Daí falar-se em ceticismo. Isso. Lá no bojo da questão nós temos uma metodologia cética. Por quê? Porque é uma dúvida. E essa dúvida é o meio, ou seja, é o método de se chegar à máxima dele. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Certo? Copiou para ti? Pegou o código? Cogito, ergo, sum. Penso, logo... Aqui é sabedoria também. Aqui é contribuição total para a sua inteligência. Olha como a filosofia é boa para você. Então, vamos seguir aqui? Letra C de casa, você assinala aí, porque ela está vermelhinha aqui como resposta. O método da dúvida, e por ser dúvida é um método que usa o ceticismo, porque duvida, e chega até a máxima, a primeira verdade, o pensamento, a segunda verdade, a existência. Olha só como fica bem centralizado aqui. Penso, logo existo, ou seja, a primeira verdade é o pensar, a segunda verdade é a existência. Nós não temos a letra D, porque ele não pensa a mitologia, nós não temos a letra E, porque ele é racionalista, ele não é irracionalista, é o contrário, certo? Pegou? Vamos lá? Segue comigo aqui. Não me deixa sozinho, não vai ficar aí grog, não fica lerdo, não fica aí na cadeira pensando em outra coisa. Bota a cabeça aqui, volta para cá e segue comigo. Vamos lá. Reconhecido internacionalmente, o programa de imunização brasileiro viu doenças como sarampo e poliomielite voltarem a ameaçar o país em 2018. Após os índices de cobertura vacinal caírem em 2017. Ministério da Saúde, tarará. O texto trata de uma prática que é contrária ao princípio da fundamentação racional sustentado por Descartes, que propôs o quê? Olha só. O que Descartes propõe? A busca por um conhecimento seguro proveniente do ato de duvidar. Que legal. Descartes traz esta proposta, certo? A descrença num processo de vacinação, ou, no caso aqui, a omissão de um processo de vacinação, ou no caso, a não aceitação de um processo de vacinação como algo importante para erradicar, para solucionar, até mesmo amenizar um problema de saúde, pode levar um número excessivo de pessoas a óbito. E esta não é uma premissa cartesiana, porque a premissa cartesiana é sempre buscar segurança através de um conhecimento, o conhecimento lhe dá segurança, a certeza ela tem que ser buscada através do conhecimento, porque é ele que vai lhe dar segurança. E nós sabemos, nós conhecemos que não é bom apostar, certo, nessas coisas, porque provavelmente nós teríamos um insucesso muito grande, um óbito, um número de pessoas mortas muito maior. Basta falar da gripe espanhola,
da entrada do século XX, o que foi, né, e muita gente também negligenciou e acabou levando um número de óbitos muito grande. Inclusive, nós tivemos presidente da República que morreu da gripe espanhola, como Campos Salles, certo? Foi acometido da gripe espanhola, acabou falecendo. Não pôde nem assumir na sua segunda eleição. Tá? E nós tivemos mais recentemente a Covid. Tá? E sempre existe uma teimosia em você não crer, não acreditar naquilo que a ciência está falando ou naquilo que é cientificamente ou mais seguro a você executar. Então, aí é um caso mesmo de romper uma linha cartesiana que o próprio conhecimento ele assevera e traz para a gente que a segurança vem deste conhecimento, deste elemento racional, do logos e não da doxa, eu acho. Que é muito rasteiro isso. Construção da compreensão a partir da lógica da dialética. A dialética não é um método cartesiano, o método cartesiano é um método da dúvida. Ó, duvidar. Eliminação da subjetividade na produção do conhecimento? Não. Não é essa a preocupação, porque a subjetividade ela ainda é mantida em Descartes, porque lembre que eu tenho penso, logo existo, certo? Qual é o sujeito oculto ali? Eu penso. Então, ainda existe uma subjetividade ali. Claro, o conhecimento não é subjetivo, mas ele sabe da existência da subjetividade. Fundamentação das certezas a partir da experiência sensível não, porque Descartes não acredita nos sentidos, certo? Ele é um racionalista, os empiristas que acreditam nos sentidos. Percepção da realidade por meio da associação entre fé e razão. Percepção da realidade por meio da associação entre fé e razão. Isso aqui é escolástico, não é moderno, não é racionalista. Então você vai perceber que a letra A é a nossa melhor opção. A letra A traz uma opção muito melhor, certo? Perfeito? Então, sigamos aqui para mais uma questão. Olha a terceira questão. A filosofia como uma árvore. Isso aqui é muito conhecido dentro das teorias cartesianas, né? Ele compara muito. Cujas raízes são a metafísica, o tronco a física e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais, a medicina, a mecânica, a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria, certo? Aqui Descartes também com uma grande humildade, ele que é um cara adepto da epistemologia, mas reconhecendo a moralidade, a ética, como uma ciência maior, certo? Descartes, a cega da condição epistemológica da filosofia, tem como objetivo, vamos lá, qual é o objetivo do conhecimento? Que epistemologia é conhecimento. O que é que eu falei a vocês? Descartes é um representante da epistemologia, mas aqui no texto ele reconhece que a moralidade é até maior, mas ele não desprestigia, claro, o trabalho dele que está dentro da epistemologia, correto? Perfeito? Letra A, sustentar a unidade essencial do conhecimento, interessante. Refutar o elemento fundamental das crenças, refutar. Impulsionar o pensamento especulativo, recepcionar o método experimental, incentivar a suspensão dos juízos. Ora, gente, nós sabemos que dentro do elemento cartesiano, a principal importância do seu pensamento, a questão epistemológica, o desenvolvimento de suas teorias, as suas famosas elocubrações, como o próprio Descartes escreveu, é sustentar a unidade essencial do conhecimento. Dar um caminho para este conhecimento, uma unidade a ele e uma finalidade última, concentrada e para todo este saber que já foi produzido. Nem que para isso ele tenha que limpar, retirar o joio do trigo, ou seja, aqueles elementos que estão atrapalhando e deixar somente aquilo que nós temos certeza, que é indubitável. O que significa isso? Do qual não temos dúvida nenhuma. Então, aqui a letra A é a nossa melhor opção, certo? Marque para você a letra A, correto? Perfeito? Quarta questão. Entretanto, aquela visão do mundo estava mudando justamente no tempo em que Filipo crescia e se transformava em artista e pensador. Intelectuais perseguindo a sabedoria da Grécia e de Roma fizeram do homem uma força capaz de criar e transformar, não substituindo Deus, mas trabalhando também dentro do plano divino. Essa atitude nos relaciona-se
Ao empirismo, ao criticismo, ao cinismo, ao epicurismo ou ao racionalismo? Olha só. A visão de mundo, entre o tempo, que se transformava em artista e pensador intelectual, perseguindo a sabedoria. Transformar, capaz de criar, transformar, não substituindo Deus, mas trabalhando também dentro do plano divino. Olha, nós temos aqui o empirismo, não, o empirismo geralmente ele até descarta um pouco mais a presença de Deus dentro desse processo. Ele não é tão ligado também à imaginação, como o texto está dizendo aqui, ao intelectualismo a partir da própria imaginação, da transformação, da criação. Criticismo ele é kantiano, a união do racionalismo com o empirismo, não é o caso. Cinismo está lá de Antístenes e Diógenes, dos socráticos menores famosos, tá? Que também não é o caso. Epicurismo, filosofia helenística também, assim como o cinismo, mas é lá em Epicuro, tá? Não tem necessariamente racionalismo. Se nós formos pegar uma escola da modernidade, nós estamos aqui muito mais dentro da teoria racionalista do que de qualquer que seja a outra aqui. Não é porque fala da arte necessariamente que será empirista, não. Porque se o privilégio está sobre a imaginação, sobre a criação e sobre os elementos intelectuais, aí sim eu tenho o racionalismo como predominante. Correto? Perfeito? Marque a letra E para você. É interessante que nós tenhamos esta noção. Quinta questão. Esta quinta questão, ela fala justamente de uma coisa que é importante que você saiba. Geralmente, Descartes é conhecido como dualismo. Olha só a dica, presta atenção nisso aqui. Descartes, assim como Platão, ele é um dualista. Em Descartes nós temos alma e corpo, certo? Ou seja, pensamento e existência. A correlação sempre é feita. Só que no caso de Descartes, diferente de Platão, este dualismo é complementar, porque Platão ele é excludente. Platão diz que você tem que ficar só com o mundo inteligível e abandonar o mundo sensível. Descartes não vai fazer isso, não é? Você não vai abandonar o corpo, não. Você precisa do corpo assim tão quanto a alma, então eles se complementam, certo? Mas, veja só, eu não tenho somente estas duas verdades, não é só alma e corpo, não é só pensamento e existência, eu tenho uma terceira verdade que é Deus. Então, na verdade, tá, essa parte divina, ela foi um pouco retirada e deixaram somente as duas primeiras. Então, eles só levam em conta a história da filosofia, levou em conta somente as duas primeiras verdades, que está lá na expressão penso, logo existo, certo? Pensamento, existência. Você tem ali um dualismo. Mas se você ler as meditações como um todo, você vai perceber que Deus também está ali como uma verdade. E detalhe, Deus não é somente uma verdade. Deus é o fundamento de toda a verdade em Descartes. Quer ver? Presta atenção, olhe, leia e depois mande para mim aqui na plataforma. Veja, existe uma terceira verdade, que é Deus. Então, em momento nenhum, o pensamento cartesiano ele retira Deus disso. Pelo contrário, ele coloca como fundamento da verdade. Mas, olha a conjunção adversativa, mas, geralmente a gente só usa a primeira parte, pensamento e existência, que aí tem um dualismo, certo? Pensamento, existência, pensamento, existência. Mas não é assim, Mas não é assim definitivamente. Nós temos uma terceira verdade. E aí, olha, na visão do mundo medieval, era Deus que podia olhar o mundo, era a igreja que revelava ao ser humano tudo, e Deus é que guiava este mundo. Sobre o racionalismo e esta questão relacionada a Deus, nós podemos afirmar então o quê? Aí vem da nossa explicação. Ele afirma, ele não retira Deus, ele coloca Deus como verdade, como fundamento da verdade, só que de uma forma mais racional. Aceita Deus de uma visão mais racional? Claro que sim. Rejeita Deus? Não. Ele elimina a figura divina? Também não. Ele é um ateu? Piorou. Tá? Então aqui você vai perceber que a letra A é a nossa melhor opção, porque existe a terceira verdade, que é Deus. E Deus não é somente uma verdade, como eu disse a vocês. Para Descartes, ele é o fundamento de toda a verdade.
Porque se Deus não existisse, existiria somente o que ele chamou de gênio maligno, aquele que queria nos enganar, que é o diabo, o pai da mentira, o pai da enganação. Mas como a verdade existe, então Deus existe. Deus não é só a verdade, Deus é o fundamento de toda a verdade. Olha só, assim que Descartes apresenta a presença de Deus na sua obra. Então, forte abraço a vocês, continue conosco. Acesse o plano de estudo para maiores informações, faça as atividades e mande suas contribuições para a gente. Forte abraço, até o próximo encontro.